Ele fumou o último cigarro da vida dele, umas 4.000 vezes. Esse homem se chama Zeno Cozzini, e ele é o retrato mais honesto que a literatura já fez de uma coisa que quase todo mundo faz: prometer que amanhã muda. O livro começa com uma vingança. Zeno procura um psicanalista para tratar um problema que ele nem sabe nomear direito. O médico manda ele escrever a própria vida antes de começar o tratamento. Zeno escreve. Depois abandona o tratamento no meio, e o médico, irritado, publica o caderno inteiro para expor o paciente. Então tudo o que a gente lê é a confissão de um homem que não sabia que ia ser lido, e a primeira coisa que ele confessa é o cigarro. Zeno começou a fumar menino, escondido, com moedas roubadas do bolso do pai, e desde então ele vive tentando parar. Não é força de expressão. Ele marca a data do último cigarro em papel, em caderno, na parede do quarto. Escreve as iniciais, o dia, o mês, e fuma aquele cigarro com uma solenidade quase religiosa. Ele chega a escolher datas bonitas para parar. Dias com números repetidos. Começo de mês. Aniversário. Porque uma data bonita dá mais peso à decisão. Aí ele descobre um problema. Se a data é bonita, o último cigarro fica melhor. E se o último cigarro fica melhor, dá vontade de ter outro último cigarro. Existe um detalhe aqui que muda o livro inteiro. Zeno percebe, e escreve isso com todas as letras, que o prazer dele não está no cigarro. Está na decisão de parar. O cigarro sozinho é comum. O cigarro proibido, o último, o que vem carregado de promessa, esse é delicioso. Ou seja, para ter o prazer, ele precisa da promessa. E para ter a promessa de novo, ele precisa quebrar a atual. O ciclo não é fraqueza, é um sistema. E funciona perfeitamente. Ele até se interna numa clínica para ser trancado longe do tabaco. Combina com a esposa, contrata um enfermeiro, entrega as chaves. E em poucas horas convence o enfermeiro a trocar de lugar com ele, sai do quarto e vai embora. Svevo escreve isso com uma leveza cruel, porque a gente ri e depois percebe que está rindo de si mesmo, da dieta que começa segunda, do curso que você paga e não abre, da conversa difícil que você vai ter na semana que vem há 3 anos. Mas isso não é o pior, o cigarro é só o treino. Zeno aplica o mesmo mecanismo em tudo o que importa na vida dele. Vem a morte do pai. Os dois nunca se entenderam. O pai achava o filho um inútil e não escondia. No leito de morte, já quase sem consciência, o velho tenta se levantar. O médico tinha dito que ele precisava ficar deitado. Zeno empurra o pai de volta para o travesseiro para cumprir a ordem médica. E o pai, com a última força que tem, levanta a mão e acerta o rosto do filho. Depois cai e morre. Aquilo foi um tapa? Ou foi só um braço caindo sem direção? Zeno passa o resto da vida contando essa cena, e contando vai deixando ela cada vez mais ambígua, porque enquanto for ambígua, ele não precisa decidir se foi culpado. É o mesmo truque do cigarro, aplicado à culpa. Não resolver é mais confortável do que resolver. O testamento do pai deixa isso escrito de um jeito humilhante. O velho não confiava no filho para administrar o próprio dinheiro. Então nomeia um homem de fora, o Sr. Olive, para tomar conta dos negócios da família. Zeno é rico e não pode assinar nada sozinho. Ele passa décadas indo ao escritório dar palpite que ninguém segue. E toda vez que uma decisão dá errado, ele tem a quem culpar. O pai transformou o julgamento sobre o filho em cláusula de cartório. E o filho aceitou a cláusula, porque ela era confortável. Tem uma cena que resume esse homem melhor que qualquer análise. Um amigo comenta de passagem que caminhar envolve 54 movimentos diferentes. Zeno nunca mais consegue andar direito. Ele começa a sentir cada músculo da perna, a contar o próprio passo, a duvidar da ordem das coisas. Passa a mancar de verdade, com dor de verdade, por causa de uma informação. Ninguém aprende a andar melhor, sabendo a anatomia da caminhada, mas ele fica anos convencido de que está doente da perna. É a tese do livro numa imagem só. Pensar demais sobre um movimento simples é o jeito mais eficiente de não conseguir fazer ele. Agora presta atenção no que ele faz com o próprio casamento. Zeno se apaixona por Ada, a mais bonita das 4 filhas de um comerciante. Ele decide que vai se casar com ela. Frequenta a casa, faz piada, se exibe, se atrapalha. Numa mesma noite, numa cena que é uma das mais constrangedoras já escritas, ele pede Ada em casamento. Ela recusa. Ele então, na mesma noite, pede a irmã do meio, Alberta. Ela também recusa. E aí, ainda na mesma noite, ele pede Augusta. Augusta é a irmã que ninguém queria. Vesga, simples, considerada feia pela própria família. E Augusta aceita. Zeno sai daquela casa noivo da terceira opção de uma noite só. Ele se casa se sentindo derrotado. E aqui vem a coisa mais engraçada e mais amarga do romance. O casamento dá certo. Augusta é boa, firme e prática. Ela ama ele de um jeito tranquilo, sem drama nenhum. Ela é aquilo que Zeno chama de saudável. Uma pessoa que acorda, faz o que tem que fazer e não fica examinando cada movimento da própria alma. Zeno se torna, contra a própria vontade,
um homem feliz, e não consegue aceitar isso, porque a felicidade dele veio de um acidente e não de uma escolha. Então ele faz o que sabe fazer. Arruma uma amante, uma moça pobre chamada Carla, que ele diz estar ajudando. E toda vez que sai da casa dela, ele jura que aquela foi a última vez. Exatamente a mesma frase do cigarro. Ele até compra presentes para a esposa na volta, como um pedido de desculpas que ninguém ouviu. Svevo não escreve isso como aventura, escreve como doença repetida. O que Zeno quer não é a amante. É a última vez com a amante. É o instante em que ele se promete que vai voltar a ser um homem decente. Esse é o prazer. Sempre foi. E o livro é implacável em mostrar o preço disso. Carla, que não é objeto nenhum, percebe o jogo e vai embora por conta própria. Casar com alguém que a leve a sério. Augusta nunca fica sabendo e continua cuidando dele. E Zeno segue escrevendo que precisa mudar. Falta a última peça. Guido. Guido é o homem com quem Ada, a mulher que Zeno queria, acaba se casando. Bonito, elegante, toca violino, fala bem, tem a segurança que Zeno nunca teve. Zeno inveja ele em cada página, e tem um detalhe pequeno que faz essa inveja arder. Zeno também toca violino. Estuda todo dia, há anos, com método, com disciplina, com um rigor que ele não aplica em mais nada da vida. E não consegue manter o compasso. Guido pega o instrumento sem estudar e toca com naturalidade. E todo mundo na sala se cala para ouvir. Zeno entende de música mais do que Guido. Só que entender e conseguir são coisas diferentes. E ele descobre isso na frente da mulher que queria. Só que Guido abre um negócio. E aí a máscara cai. O homem admirável é um administrador desastroso. Ele especula, esconde prejuízo da mulher, aposta o que não tem e afunda. Encurralado pelas dívidas, resolve encenar uma tragédia dentro de casa para assustar a família e conseguir dinheiro. E a encenação sai do controle. Guido não sobrevive. Zeno, que passou o livro inteiro se achando o fracassado da história, é quem segura o negócio depois. Tem ainda o destino de Ada, e ele é impiedoso. A mulher mais bonita do livro adoece. Uma doença da tireoide deforma o rosto dela, incha os olhos, come a beleza que decidia tudo naquela família. No fim, arruinada e viúva, Ada vai embora para a Argentina com os filhos. E na despedida, no cais, ela olha para Zeno de um jeito que ele nunca tinha visto. Com respeito. O homem que ela recusou virou o único adulto responsável da história. E isso não conserta nada, só torna tudo mais amargo. E no dia do enterro, acontece a cena definitiva do romance. Zeno se distrai conversando, entra num cortejo, acompanha tudo com respeito. E descobre no fim que seguiu o enterro errado. O funeral do rival, o homem que ele invejou a vida inteira, aconteceu do outro lado da cidade, sem ele. É assim que Svevo fecha a conta. Nem no luto Zeno consegue estar no lugar certo. E aqui está o que faz esse livro doer 100 anos depois. Zeno não é preguiçoso. Ele se esforça o tempo todo. Ele estuda a própria alma como quem estuda um mapa. Ele sabe cada mecanismo, nomeia cada desculpa, entende cada armadilha e não muda nada, porque entender virou o substituto de agir. Enquanto ele estiver se analisando, ele está ocupado. Enquanto estiver doente, não é culpa dele. A doença é o álibi perfeito, e ele se agarra nela com as duas mãos. Tem um episódio no meio do tratamento que resume a relação dele com a própria cura. O médico anuncia, com toda a solenidade, que descobriu a origem de tudo. Zeno teria desejado a morte do pai e desejado a própria mãe. Diagnóstico fechado, doença nomeada, tratamento concluído. E Zeno responde que o doutor andou lendo livro demais. Ele larga a análise no dia seguinte. Não porque o médico estava errado, porque uma explicação pronta acabaria com o jogo. No fim do livro, Zeno se declara curado. Não por causa da análise, não por causa de nenhuma revelação. Ele ganha dinheiro com a guerra, comprando e vendendo mercadoria, enquanto o mundo desaba lá fora. E conclui que estava certo o tempo todo, que os doentes eram os outros. É o auto-engano, fechando o círculo com uma tranquilidade absurda. E tem uma última ironia, que está fora do livro. Svevo não era escritor profissional. O nome verdadeiro dele era Ettore Schmitz. Ele publicou 2 romances quando era jovem. Ninguém leu, a crítica ignorou. Então ele desistiu e passou 25 anos administrando uma fábrica de tinta submarina.
25 anos, prometendo para si mesmo que um dia voltava a escrever. Ele só escreveu A Consciência de Zeno, aos 62 anos. O homem que inventou o personagem do adiamento adiou a própria obra por um quarto de século. Svevo ficou anos sem leitor nenhum. O livro foi ignorado quando saiu. Foi preciso um professor de inglês dele, um irlandês chamado James Joyce, insistir com meio mundo para que alguém finalmente lesse. E o que estava ali era isso. A última página do livro é assustadora de tão atual. Zeno escreve que a vida humana está poluída na raiz, que o homem se distanciou tanto da natureza, virou tanto uma criatura de aparelho e de máquina, que não dá mais para voltar atrás, e prevê que um dia alguém vai inventar um explosivo grande, o bastante para devolver à Terra a saúde. Isso foi escrito em 1923, 22 anos antes da primeira bomba atômica. Que a promessa de mudar pode ser mais agradável do que mudar, que a gente pode passar 40 anos vivendo do prazer da véspera, e que o último cigarro, o de verdade, é sempre o que a gente não anunciou para ninguém. Se isso te tocou, tem outro vídeo no canal sobre homens que descobriram que existe uma punição pior que o chicote. Passar o dia carregando terra de um monte para o outro e depois de volta. Isso te tocou? Se inscreva agora no Anima et Umbra.